Pode abrir a sua Bíblia comigo, onde está inserido o tema desta festividade. Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero ler com os irmãos o versículo 12 ao versículo de número 14. Fico com pena só da mocidade de Alto Bonito. Saiu de lá para cá e eu de novo aqui. Tenha paciência comigo. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 12 ao versículo de número 14. Nos diz assim, irmãos, a palavra de Deus: não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus amados irmãos, tema bem sugestivo escolhido por nossos irmãos, e também quero parabenizá-los por essa escolha tão abençoada. Porém, meus amados irmãos, para falarmos nesse assunto, queremos com certeza falar no tema, meu alvo é Cristo, mas falar um pouco primeiramente sobre esta igreja, sobre esta carta, para que assim então possamos estar falando dentro desse tema. A igreja que estava na cidade de Filipos foi uma igreja que enfrentou grandes desafios, por ser uma igreja que estava localizada em uma região tão propensa a tanta idolatria, na cidade de Filipos. Uma cidade onde os reis, ou melhor, os ídolos da Grécia eram adorados, eram venerados, também de Roma, e ali com certeza existia uma grande idolatria naquela região. Até então, o evangelho ainda não havia chegado àquela cidade, mas Deus tinha um plano para salvar e ali também constituir uma igreja na cidade de Filipos. Nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, que Paulo, na segunda viagem missionária, quando ele estava em Troade, se não me falha a memória, ele recebe uma revelação, uma visão de Deus à noite, dizendo a Paulo: um varão apareceu e disse: olha, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo atentou para o convite que ali foi feito naquela revelação, e Paulo vai à cidade de Filipos para ali pregar o evangelho, mesmo sabendo que ali existiria grandes desafios. Quando ele chega na cidade de Filipos, ele vai procurar um lugar para orar, é o que diz a Bíblia. E quando ele vai procurar um lugar para orar, talvez não encontrando uma sinagoga, porque provavelmente ali não tinha, não tendo um lugar assim propício para que ele pudesse orar, então ele sai às margens de um rio que ali estava, e ali existiam mulheres que estavam lavando roupas naquele lugar, e uma mulher chamada, uma mulher de Tiatira, que ali estava vendendo púrpura, diz a Bíblia Sagrada que ela recebeu a mensagem do Evangelho, e quando ela recebeu a mensagem do Evangelho, ela, creio, dali se torna uma missionária, vai pregar o Evangelho, principalmente na Ásia, onde ela convivia, e as portas começam a se abrir na cidade de Filipos. Como os irmãos bem sabem, no capítulo de número 16, nos diz a Bíblia Sagrada que quando Paulo está naquela cidade com Silas, uma mulher saía sempre após os homens de Deus, lançando adivinhações, falando acerca daqueles homens, dizendo: eis aí dois homens de Deus que aí vão passando. Porém, o que aquela mulher estava falando não era errado, era dois homens de Deus que verdadeiramente estavam naquela cidade. O problema está em quem disse a ela que eles eram homens de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que um espírito se apoderava daquela mulher, daquela jovem, e ela era conhecida, tida como uma adivinha
naquela cidade. Alguns diziam que ela era uma pitonisa ou uma sacerdotisa de uma divindade, de um demônio chamado Piton, que era referente a uma serpente que habitava ali nas montanhas de Filipos, e eles acreditavam que era o padroeiro da cidade, era quem dominava sobre a cidade, era o deus Piton, o deus da adivinhação. E esse espírito se apoderava daquela mulher para, através dela, lançar todos os tipos de adivinhações naquela cidade, e muitos homens tinham lucro em cima das adivinhações que esta jovem fazia. Porém, nos diz a palavra de Deus que, chegado determinado momento, Paulo está passando na cidade e a mulher vem atrás gritando e dizendo: eis aí dois grandes homens de Deus que estão passando aí na cidade. Paulo, sabendo e discernindo que aquilo não era de Deus, se dirige à jovem e, em nome de Jesus, repreende aquele espírito que está sobre a vida da mulher ou da jovem, e na mesma hora ela fica liberta, porque não há demônio, não há inferno, não há potestade que resista ao nome do Senhor Jesus. A moça foi liberta, e nos diz a palavra de Deus que ela ficou sã na sua consciência. Quando alguém chegava perto dela e dizia, ia adivinhar alguma coisa, ela não sabia mais. E alguém dizia: foi depois que aqueles homens oraram. Logo os irmãos sabem, eles vão para o cárcere, ficam presos, depois são expulsos daquela cidade. Mas antes disso tudo, o carcereiro aceita Cristo com a sua família, e uma igreja pequena, de poucos membros, vai se iniciar naquela cidade. Passa-se um tempo, Paulo, quando está em uma outra viagem, indo à cidade de Corinto, passa em Filipos novamente, dá algumas orientações e continua o seu ministério. O tempo se passou, ali tinha uma igreja, como já disse, que estava enfrentando as dificuldades ali naquela cidade, devido ao misticismo e à idolatria que ali estava. Paulo continuava fazendo o trabalho do Senhor. Nos diz a Bíblia Sagrada que Paulo agora está preso em Roma. Quando Paulo está ali preso em Roma, nos diz a Bíblia Sagrada que ele vai receber a visita de um homem chamado de Epafrodito, é o que está lá na carta aos Filipenses. A igreja que estava em Filipos juntaram uma coleta, conseguiram algumas importâncias para ajudar Paulo, que estava preso lá em um cárcere, por pregar a palavra de Deus. Paulo estava rodeado praticamente de 10.000 soldados, era o que se diz em alguns livros, relacionado à guarda pretoriana, que ali cuidava de Paulo. Mas mesmo Paulo estando preso naquela prisão domiciliar, Paulo pregava para os soldados que ali estavam, e muitos deles aceitavam a Cristo como Salvador, a ponto de, ainda no capítulo 4 do livro ou da carta aos Filipenses, Paulo dizer ou enviar saudações aos que estavam na casa de César, ou seja, soldados que ouviram a pregação do evangelho enquanto Paulo estava preso e se converteram, mesmo servindo ao imperador, mas estavam ali servindo ao nosso Deus. Quando Epafrodito chega ali com aquela importância, ele agora vai falar ao apóstolo Paulo, ou passar algumas informações do que estava acontecendo na cidade de Filipos. Diz a palavra de Deus que na cidade de Filipos, nessa igreja, tinha duas irmãs na igreja que estavam criando um mal-estar entre uma e outra. A Bíblia chama o nome de uma de Sintique e a outra de Evódia. Essas duas irmãs começaram com um certo arranhão entre elas, e isso foi logo dito por Epafrodito ao apóstolo Paulo. Paulo vai enviar essa carta à igreja, que ela é conhecida também como carta das prisões, porque Paulo escreve ela quando está preso, e ele escreve essa carta. Uns dizem que ele enviou por Epafrodito, mas outros acreditam que talvez ele tenha enviado por Tíquico, ou Tiquico, como alguém costuma dizer, por
por Tíquico, ou Tiquico, como alguém costuma dizer, por Epafrodito ter ficado enfermo por um espaço de tempo. Mas enfim, ele escreve a carta. E quando ele escreve essa carta, ou Epafrodito, ou Tíquico, traz a carta para ser lida, ser exposta aos irmãos que estavam em Filipos, a igreja dos filipenses. Logo, Paulo, quando escreve, ele vai falar de uma forma tremenda nesta carta. Parece que Paulo selecionou a carta como se estivesse escrevendo um sermão. Se não me falha a memória, esta carta ela tem 104 versículos e 4 capítulos apenas. E ele separa, seleciona em forma de esboço e manda para aquela igreja. No capítulo de número 1, ele vai falar primeiramente sobre a comunhão entre os irmãos e sobre o poder que há no evangelho. No capítulo de número 2, ele vai falar sobre os grandes exemplos que a igreja poderia seguir a princípio. Seguir o exemplo de Jesus Cristo no capítulo 2, ainda no capítulo 2, seguir o próprio exemplo do apóstolo Paulo, seguir o exemplo de Timóteo e também seguir o exemplo de Epafrodito. No capítulo de número 3, ele agora vai destacar acerca da mente dos cristãos que ali estavam em 3 tempos: a mente do crente no passado, acerca da redenção, a mente do cristão relacionada ao seu presente, baseado na santificação, e a mente do cristão relacionado ao seu futuro glorioso em uma glorificação. Por isso que ele vai dizer no capítulo 3, versículo 20: a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo de número 4, ele vai falar sobre Deus. Primeiro ele vai falar sobre a presença de Deus, quando ele diz: perto está. Ainda no capítulo 4, ele vai falar sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento. No capítulo 4 ainda, ele vai falar também sobre o poder de Deus e o domínio sobre todas as coisas. E ele conclui a carta falando sobre o Deus que provê as necessidades daquele que investe na obra, que contribui na obra, que abre as mãos para a obra, a ponto dele dizer no capítulo 4 e o versículo de número 19: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A palavra que mais Paulo cita nesses 4 capítulos é a palavra alegria, ou regozijo. Se não me falha a memória, vai ser citado 14 vezes a expressão regozijo ou alegria. E o que Paulo está querendo mostrar à igreja de Filipos é o seguinte: eu estou preso, eu estou no cárcere, eu estou passando por dificuldades, como vocês sabem, eu estou enfrentando problemas aqui no cárcere, porque não é bom estar preso, mas eu vou dizer uma coisa a vocês: alegrai-vos. E outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo estava dizendo, independente da circunstância, independente dos problemas, permaneça alegre, permaneça feliz. Agora sim, o capítulo 3 e o texto que lemos. A Bíblia Sagrada nos mostra 3 verbos que Paulo vai usar aqui. Se você observar na sua Bíblia, no texto que lemos, do versículo 12 ao versículo de número 14, os 3 verbos que ele vai citar aqui é esquecendo-me. Depois ele diz avanço. E depois ele diz prossigo. Esquecendo-me, avanço e prossigo. Esses 3 verbos que aqui são usados por Paulo são uma forma de Paulo trazer uma mensagem de ânimo para os cristãos que estavam ali. E ele usa esse momento como analogia para mostrar que a vida ou a carreira cristã é como a vida de um atleta, de alguém que está em uma grande corrida. Por isso ele vai usar a expressão alvo aqui, e alvo aqui no original quer dizer escopo, e escopos quer dizer uma risca no chão.
Não é que Paulo estava dizendo, siga a risca, mas Paulo estava dizendo, olhe para frente e se preocupe em atravessar a risca. Porque quem atravessa a risca, quem atravessa a linha que foi determinada, esse receberá a coroa da justiça, a qual está preparado para aquele que chegar no final. Logo, ele está falando de uma corrida. Era comum naqueles dias, principalmente na Grécia, em Roma, ter corridas, como os irmãos já sabem, atletismo, corridas para saber quem chegava primeiro. Há uma citação pelo escritor aos Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai fazer uma citação dizendo que nós devemos correr com paciência, não se enganchando com os embaraços dessa vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O cristão tem que ter uma vida como um atleta. Imagina só um atleta correndo, alguém que está correndo para chegar ao final da reta, chegar ao porto desejado, chegar ao lugar da premiação. Todos aqueles atletas, eles correm e tem um esforço físico a se fazer. Como todos sabem, um atleta precisa comer bem, precisa dormir bem, precisa às vezes se abster de algumas coisas, precisa ter uma vida regrada, e assim também é a vida do cristão, sem contar que aquele que está correndo, não pode estar olhando para trás para ver quem vem, porque à medida que alguém olha para trás, é tempo perdido. Quando olha para trás, por esse lado aqui, alguém pode te passar desse lado. Se tu olha para esse lado aqui, para ver quem está chegando, alguém pode te passar por esse lado aqui. E quem corria nessas maratonas não olhava jamais para trás, sempre olhando para frente, porque queria chegar do outro lado da risca, queria chegar no momento da premiação. A expressão esquecendo-me aqui da ideia de alguém que está deixando a estrada que passou para trás. Como aqui é um trabalho com jovens nessa noite, e por que não dizer com toda a igreja, isso aqui é primordial para aqueles que querem chegar aos objetivos da vida, principalmente relacionado à pessoa de Jesus Cristo. Se você focar na frente e esquecer o que está passando para trás, que é só a estrada, você vai chegar onde quer. Mas se você começar olhando para trás, você vai perder tempo. Olhar para trás é perca de tempo. Em uma congregação eu cooperava e eu fiquei admirado, meu pastor, com a resposta de uma irmã, de uma certa idade já na igreja. Um rapaz tinha saído da igreja, estava numa outra denominação, e ela disse: meu filho, eu nunca mais lhe vi na igreja. O que é que está acontecendo? Ele disse: eu saí da igreja porque um irmão passou e olhou com a cara feia. A outra passou e olhou também com a cara feia. Aí eu fui para outro lugar que ninguém olha para mim com a cara feia. Aí a irmã de idade já disse assim: eu posso dizer uma coisa, meu filho? Ele disse: diga. Ele respeitou a irmã. Diga. Ela disse: pois faz tanto tempo que eu estou na igreja assim, tantos anos, e eu nunca vi ninguém olhar com a cara feia para mim. Aí porque o povo gosta da senhora. Não, não é isso não. E é por quê, irmã? É porque eu não tenho tempo para olhar para a cara feia de ninguém. Eu estou há 30 anos na igreja olhando para Jesus, olhando para frente, olhando para o alvo. Quem olha para trás, quem olha para os lados, perde o foco. Está lembrado de Pedro? Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está em cima da água, mas quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Deus preparou esse trabalho, esse encerramento de festividade, para sacudir a tua vida hoje e dizer a você: para de olhar para B, para de olhar para C, para de olhar para trás, esquece o teu passado, olha para frente, porque quem garante a vitória é aquele que te alistou, é aquele que te chamou, é aquele que escreveu o teu nome no livro da vida. Quem pagou o preço por você foi Ele. Quem foi pendurado na cruz por você foi Ele. Quem tem as mãos furadas com cravos é Ele. Então olha para Ele. Quem esquece do passado, quem esquece da vida antiga, confia nele verdadeiramente. Está lembrado de Bartimeu, capítulo 10, versículo 46, por diante do evangelho escrito por Marcos. Bartimeu há muitos anos estava ali à beira do caminho, cego, tinha recebido
do imperador romano que eles davam, uma capa, porque segundo a lei era necessário uma capa como penhor, e por muito Bartimeu está lá com a capa. De manhã ele vai e entrega na mercearia e diz: me dê aí uma comida, fica aí com a capa. Quando era tarde, ele mendigava o dia inteiro. À tarde voltava, pegava a capa e o que tinha recebido pagava na mercearia, porque era assim que a lei funcionava naqueles dias. Logo, preste bem atenção, aquela capa representava a cegueira de Bartimeu, representava um passado terrível de Bartimeu, uma vida sem sonho, uma vida sem esperança, uma vida acabada, um passado destruído. Mas houve um dia em que Jesus resolveu entrar dentro de Jericó, e quando Jesus vai entrando em Jericó, quase 15 mil pessoas estão em volta de Jesus, um dizendo ai, outro dizendo oi, outro dizendo eu estou com fome, outro estou com dor de cabeça, minha coluna está doendo, eu estou morrendo. 15 mil pessoas conversando, mas Bartimeu soube que Jesus ia passar ali, e ele começa na beira do caminho dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou e disse a alguém: mande chamar o cego. Quando chegaram lá perto de Bartimeu, disseram: olha, cala a boca, cego, o mestre te chama. Aí a Bíblia diz que Bartimeu e foi ter com Jesus. Ele não vai a Jesus com a capa, ele vai a Jesus sem a capa, porque ele tinha confiança que quando chegasse diante de Jesus, aquele passado dele representado pelaquela capa velha, mulambenta, fedorenta, de tantos anos de tristeza, ele não iria precisar nunca mais dela, porque ele tinha convicção: se eu me apresentar diante de Jesus, ele vai mudar a minha história, e se ele mudar a minha história, eu não preciso mais do meu passado. Pega hoje, olha, a tua capa antiga, pega o teu passado, pega as críticas, pega tudo que passou, se é que tu está agarrado a ele ainda, joga para trás, esquece, abandona, porque em Jesus tu és nova criatura, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Conta-se que um dia, se aconteceu, eu li, um dia o diabo se apresentou, parece que Martinho Lutero, e começou mostrando a ele: olha, teu pecado, uma visão, fez isso e isso, e deu um monte de papel bem grande, mostrando todas as falhas dele. Quando terminou, ele terminou, agora eu vou lhe mostrar uma coisa. Você mostrou esse pecado, meus defeitos, tudinho, mas eu quero te mostrar uma coisa. Nazaré morreu derramou todo o seu sangue para me perdoar de todos esses pecados que tu estás me condenando aí. O sangue de Jesus Cristo nos livra de todo o passado terrível. Esqueça do passado, avance. A segunda palavra aqui, frase, o verbo usado aqui por avançar, a expressão avançar, partir, partir com todo o vigor. Paulo não está dizendo aqui, vamos andar. Paulo está dizendo aqui, coloque força e vamos adiante. Vamos em frente. Faça o maior esforço que você puder. Às vezes, nessa caminhada, mesmo esquecendo o passado, há momentos na vida que a ladeira é alta e a gente cansa. E a gente começa a pensar em algumas coisas. Tem uns que pensam em voltar, tem outros que pensam em parar, tem outros que pensam em desistir. Mas eu me recordo de um livro de Jeremias, número 20. Jeremias já tinha falado, não tinha acontecido nada. Mas nos diz a Bíblia que Jeremias disse assim: eu não vou falar mais, eu não vou pregar mais, eu não vou dizer mais. Mas à medida que ele estava dizendo isso, lá no capítulo 20, diz a Bíblia Sagrada que ele testemunhou dizendo: aquilo foi dentro de mim como um fogo dentro dos meus ossos.
Eu não posso parar. Se você parar hoje e fazer uma retrospectiva na sua vida, eu não estou mandando olhar apenas para o passado no sentido mal, mas o que já foi percorrido, num bom sentido, não dá para você parar mais. Olha para trás, já andou muito. Olha para frente, agora é que tem estrada. Parar é perder tempo. Deus hoje vai fazer esse fogo queimar novamente nos teus ossos, queimar no teu coração, para que tu possa avançar, colocar força e prosseguir, e ir adiante para vencer. Jacó vai abençoar os seus filhos, e quando ele vai abençoar José, está lá no capítulo 49 do livro do Gênesis, quando ele vai abençoar José, ele diz: José é um ramo frutífero. Os flecheiros lhe deram flechadas, mas ele susteve o seu arco nas suas mãos. E o texto sagrado diz que quando ele pensava em desistir, o valente de Jacó sustentou no seu braço. Quando você pensa em parar, quando você pensa em recuar, quando você pensa em voltar atrás, há uma vocação de Deus, uma chamada de Deus na sua vida. Aí você diz: eu vou parar. E pensa que vai parar mesmo, mas não consegue. E diz: rapaz, eu estava até desanimado, pensei que ia parar, mas eu estou aqui, não aconteceu nada, eu vou em frente. É Deus te respondendo hoje. Quando tu estava baixando a mão por causa das flechadas, por causa das invejas dos irmãos de José, dos problemas, que tu ia baixar tuas mãos para dizer assim: eu não vou fazer mais. Aí o valente de Jacó pegou e disse: avança, prossiga, vá adiante, continue, avançar, prosseguir, fala de colocar mais força ainda. A expressão prosseguir dá a ideia de passar por cima de alguma coisa. É como se aparecessem obstáculos em meio na carreira dos atletas e Paulo estivesse dizendo assim: continue correndo, não olhe para trás, tire força e comece a correr, mesmo quando estiver sem força. Vai aparecer obstáculos, e quando aparecer os obstáculos, o que fazer? Salte por cima, passe por cima dos obstáculos. Passe por cima de tudo aquilo que aparecer no caminho para tentar parar a sua marcha. Deus não lhe fez para desistir, para parar. Como diz alguém aí, Deus não lhe fez para você dar errado, Deus lhe fez para dar tudo certo. Agora vai ter prova, vai ter espinho, vai ter problema. É confiar nele, segurar na mão dele e dizer: eu vou avançar, eu vou adiante. Você não pode parar, eu não posso parar. Essa igreja, primeiro, foi comprado com o sangue de Jesus. Segundo, muita gente sofreu para a gente estar aqui hoje. Nós precisamos honrar os nossos pais. O que dizer dos apóstolos? Eles tinham tudo para ter desistido. Eles tinham tudo para ter abandonado, dizer: Jesus já não está mais aqui, a gente sabe que a presença dele aqui está conosco, mas vamos deixar esse negócio de pregar, vamos acabar com essa perseguição. Mas os apóstolos continuaram a pregar o evangelho, a anunciar a palavra. Diz a história que Bartolomeu, por exemplo, tiraram o couro dele vivo, toda a pele dele foi arrancada e pendurado em uma cruz. O que dizer de Tiago, o irmão de Jesus? Levaram ele ao pináculo, aonde Jesus foi tentado. Disseram a ele: nega Jesus. Ele disse: eu não nego Jesus. Lançaram ele teve uma queda de 30 metros de altura. Quando caiu embaixo, praticamente todo quebrado, os homens desceram, e quando chegaram lá, ele ainda estava agonizando, e perguntaram: e aí, Tiago, tu vai continuar falando desse Jesus? E Tiago continua lá todo quebrado, uma queda de 30 metros de altura, mas dizendo assim: eu não posso negar, porque eu tenho visto, eu tenho sentido, eu tenho contemplado, eu vivi com ele. Terminaram de matar Tiago com porretes. O que falar de Tomé?
pelado de piche, colocado em um tronco para ser queimado, depois de ter sido ferido por flecha e por lança. Aquele que outrora não acreditou, agora estava dizendo: pode me matar, pode tocar fogo. O que dizer de João Marcos, amarrado na sela de um cavalo, em cordas e no calçamento das ruas de Alexandria, sendo carregado, arrastado naquele asfalto, e alguns historiadores dizem que dava para encontrar mão, dedo, pedaço de pele, pedaço de couro das costas, pele no chão, parte do corpo. Ele foi arrastado pelas ruas até desaparecer o último pedaço, mas ele não negou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tantos outros homens, Pedro, que foi pendurado numa cruz de cabeça para baixo. Tudo isso nos dá força para dizer assim: os nossos pais, os nossos irmãos, os discípulos pagaram o preço, mas não retrocederam, não voltaram atrás. Eu também não posso parar. Você não pode parar, você não pode desistir, é esquecer do passado, avançar e prosseguir, porque Deus conta com você, Deus conta comigo. Se você parar, muita gente para, sabia? Talvez você nem imagine, mas tem gente que se espelha em você, tem gente que te admira, tem gente que acha você uma bênção na igreja. Tem pessoas da tua família que dizem assim: quando eu for crente, eu quero ser crente como ela. Tem outros que dizem: eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual a ela. Se tu para, vai ter gente que vai parar também. E Deus está falando ao teu coração hoje aqui: não pare, não desista, avance, porque eu conto com você para esta obra, eu conto com você para dar continuidade. Esses dias eu li um livro que fala acerca do comunismo na Romênia. Contei algo lá em Alto Bonito, não tudo, parte. E o livro fala de torturados por amor de Cristo, por um cidadão lá, Umbrad. E esse homem, ele era um ateu, ele não acreditava em Deus, mas ele disse assim: Deus, é que o Senhor existe, eu não tenho obrigação de crer no Senhor, mas para eu crer, o Senhor tem a obrigação de se revelar a mim. Afoito, né, irmãos? Se o Senhor existe, se revele a mim. Na medida que ele está orando isso, tem um outro irmão na Romênia, carpinteiro, orando e chorando, dizendo: Deus, eu estou velho, estou cansado, não tenho condições, mas meu maior sonho, o Senhor prometeu que cumpriria, era que eu ganhasse um judeu para ti, e eu não consegui. Era um braço você manda aqui, o outro lá no monte orando. Na mesma hora Deus foi lá no ateu e disse: vá lá no vilarejo onde tem um monte. E do nada ele foi com a esposa Samanta, chegaram naquele lugar, e ela dizendo: o que é que a gente veio fazer aqui? Ele disse: eu não sei, eu só sei que tem alguma coisa dizendo que é para eu vir aqui. E quando eles olharam assim, tinha um senhorzinho, um irmãozinho velho, avançado em idade. Ele chegou perto dele e disse: olha, esse vilarejo aqui é o quê? E começou a procurar saber. Resumindo a história, o irmão disse: o que é que vocês estão fazendo aqui? Ele: não sei, eu sei que a gente estava ali assim, estou com a vontade de chegar aqui e cheguei. Aí ele juntou e disse: você é judeu? Ele: sou judeu que mora aqui na Romênia. Ele falou do evangelho para ele aceitou a Cristo como Salvador. Dali por diante esse homem se tornou grande homem. É ele que é o pai das igrejas subterrâneas. Enquanto você está aqui, olha, tem luz, tem cadeira, tem ar-condicionado na matriz, tem meios de comunicação, tem muita coisa para você aqui. Existem milhões de crentes agora que estão adorando a Deus dentro das matas, em cima das catadumbas, nos cemitérios.
Milhares de crentes que agora estão em igrejas subterrâneas, debaixo da terra, sem nenhum conforto, mas estão lá chorando, estão lá dando glória, estão servindo a Deus lá na beleza da sua santidade. E começou com esse homem aqui, a igreja subterrânea. Ele começa a pregar o evangelho. Para você ter uma ideia, ele teve um filho. Ele disse: eu não posso botar o nome do meu filho judeu, e também não vou botar aqui da Romênia, eu vou botar o nome dele Mihai. Porque se for mulher, serve para mulher, e se for homem, serve para homem também. E ele coloca o nome daquele menino de Mihai. A esposa dele estava grávida. Enfim, para ganharmos tempo, esse homem passa por uma grande perseguição, a ponto de, com o passar dos anos, ele passou 14 anos da sua vida preso, aprisionado dentro do cárcere, apanhando, sofrendo grandes torturas por pregar o evangelho. Quem estava dominando na Romênia naqueles dias eram os nazistas, e eles perseguiam e matavam aqueles que eram cristãos, até que em um determinado momento os russos invadiram com 1 milhão de soldados a Romênia e tomaram conta, e o nazismo foi embora, mas o comunismo permaneceu ali através dos russos. Quando este homem sai da cadeia, ele pega o seu filho e ele tem uma ideia. Ele diz: olha, eu não posso evangelizar, porque se nós formos pregar a palavra, nós vamos morrer. Mas esses russos aí, eles têm uma parte neles que é sensível. Faz mais de 5 meses que eles não voltam em casa, e tem alguns deles que têm filhos. Então eu vou pegar aqui literatura, vou pegar a Bíblia Sagrada e vou dar às crianças dos irmãos, e as criancinhas vão chegar perto dos soldados e vai dar a Bíblia a eles, e vai dar o folheto a eles, e eles vão aceitar, porque quando a criança vier, eles vão se lembrar dos filhos dele que ficaram em casa. Aí os meninos, filhos dos crentes, saíam e diziam: toma uma Bíblia, toma aqui uma literatura. Os soldados lia, começava a chorar, e ia e se convertia, aceitava Jesus como Salvador da sua vida, até que chega um determinado momento em que esta criança, chamada Mihai, eu vou concluir, ele está agora muito novo, um adolescente, e está pregando do jeito dele ali para outras crianças. O comunismo era terrível naquele lugar. Para você ter uma ideia, 17 horas por dia existia uma lavagem cerebral em toda a Romênia, dizendo a seguinte frase: comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, cristianismo é coisa de idiota, desista. E era 17 horas por dia as cornetas tocando e dizendo, e os soldados dizendo, para ser uma lavagem cerebral na mente de todos: comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, e coisa de cristão, e o cristianismo é coisa de idiota, desista. Era o que eles diziam. Para você ter uma ideia, quando eles pegavam um cristão que não queria parar de pregar, eles pegavam um caixão menor do que o tamanho da pessoa, colocava o crente ali dentro. Às vezes a perna ficava assim, eles quebravam a perna para caber dentro do caixão, fechavam o caixão com o crente vivo dentro, batia pregos pontiagudos em toda a parte do caixão. Os crentes estavam ali. Às vezes, devido o aperto, os cristãos tinham que afogar os braços, as pernas, o corpo. Os pregos perfuravam o seu corpo, e eles deixavam os caixões no meio da rua, céu aberto, meio-dia em ponto, o sol batendo em cima daquele caixão. E como tortura, os soldados chegavam lá no caixão, batia assim e dizia: comunismo é bom, comunismo é bom, comunismo é bom, cristianismo é coisa de idiota, desista. E os crentes dentro do caixão, meio-dia em ponto, no sol quente, com a voz baixinha, agonizando ali, diziam com toda a força que tinha naquele momento: eu continuo dizendo, Jesus é o Salvador da minha vida e Salvador de todo o mundo. Eles ficavam irados, e a cada dia eles faziam atrocidade. Alguns chegaram a ser esticados até se deslacerarem. Outros eram esticados
pescoço e os braços, e alguém vinha com grilhões e cortava a pele que estava esticada. E os cristãos continuavam dizendo que Jesus era o Senhor. Houve um dia que esta criança chamada Mihai vai evangelizar do jeito dele e encontra uma outra criança. E quando encontra outra criança, diz a ele: Jesus é bom, salva. Jesus muda e começou explicando. E a outra criança disse: eu quero também. Como é que eu faço para ser crente? Ele disse: vamos lá em casa. Aí levou a outra criança para o pai ensinar. Chegou lá, o Richard deu comida a ele, ensinou a palavra. E enquanto estava ensinando a palavra, a criança que o outro tinha trazido, enquanto ouvia a mensagem da palavra por Richard, Jesus batizou a criança sem saber de nada com o Espírito Santo. Quando a criança disparou em línguas estranhas, que depois se controlou um pouquinho, aí Richard disse: você sabe o que foi isso? Você foi batizado com o Espírito Santo. E ele disse assim: para que serve esse negócio de ser batizado com o Espírito Santo? Jesus batiza com o Espírito Santo para o crente testemunhar com fervor o Evangelho. Aí o menino disse: eu quero pregar, eu também quero dizer. Ele disse: mas é muito perigoso lá fora. Você sabe aí o que é que eles fazem com quem prega o Evangelho? Ele disse: mas tem nada não. Se Jesus morreu por mim, eu posso morrer por ele também. A criança saiu na praça da cidade, na frente de todos os soldados russos, e começou a dizer: Jesus é o salvador da minha vida, e também vai salvar toda a humanidade. Quando os soldados viram aquilo, pegaram a criança, lançaram ele dentro de um cárcere. 8 dias ele ficou trancado, sem comer e sem beber, mas o livro diz que foi 8 dias e 8 noites de línguas estranhas dentro da cela. A criança falando em mistérios com Deus, sem parar. Era Deus dando alimento espiritual e fortificando aquela criança. Depois de 8 dias, pegaram aquela criança e disse: vai-te embora, para com esse negócio. A criança vai para a praça da cidade de novo. Me deixaram 8 dias lá dentro da cela. Mas eu quero dizer a vocês, russos, e a vocês aqui da Romênia, que Jesus é o salvador da minha vida, e Ele quer salvar toda a humanidade. Pegaram um menino e agora acharam que era um grande desaforo. Levaram o menino para uma sala de tortura. Pegaram o menino e nas suas mãos bateram com uma palmatória 12 pancadas nessa mão e 12 pancadas nesta outra mão da criança. Dedos e as mãos do menino estavam quebradas, os ossos triturados de tantas pancadas e o sangue escorrendo pelos cantos das unhas. Liberaram o menino e disse: eu quero ver você pregar agora. O menino, gemendo de dor, sai daquele local, se esvaindo em sangue, vai para a mesma praça e diz novamente: vocês quebraram as minhas mãos, vocês tiraram sangue em mim, vocês quebraram todos os meus dedos, mas eu quero dizer a vocês: Jesus é o salvador da minha vida e Ele vai salvar a humanidade. Pegaram aquele menino e agora levaram ele para o general. Quando levaram ele para o general disse: cadê o homem que está fazendo a ruaça? Quando olhou, era um menino. Ele disse: meu Deus, um menino, rapaz. Botou o menino sentado com força e disse: você é cristão? Ele disse: eu sou cristão. O capitão deu um forte soco naquele menino. A cabeça dele bateu na parede, ele quase ficou desmaiado. E ele agora começa dizendo: diga comigo, comunismo é bom. Comunismo é bom. Comunismo é bom. Cristianismo é coisa de idiota. Desista. E o menino falava cada vez mais: Jesus é o meu salvador. E Ele vai salvar a humanidade. O capitão pega a cabeça daquele menino e diz: traz aí com um alicate, puxa e diz: eu vou cortar a sua língua. Cortou com o soldado a língua. Botou o menino lá no chão. Caiu. Quando eles voltaram para olhar o menino, caído numa poça de sangue, o menino, irmãos,
molha as mãos e escreve na parede. Cortaram, quebraram as minhas mãos, mas não conseguiram tirar Jesus do meu coração. O capitão olhou aquilo, abraçou o menino, remorso, dizia: menino, acorda, e começou chamando o menino, mas o menino está agonizando e está morrendo. Mandou lá pagar aquilo que estavam ali. O rapaz que estava pagando voltou, diz a história. O capitão e mais 12 soldados estavam dentro da cela, abraçados com o menino e dizendo: Jesus é o meu Salvador. Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Aquele menino não desistiu. Para eu estar contando a você aqui nessa noite, jovem, a você, minha irmã, a você, meu irmão, ainda que custe a sua vida, ainda que você venha derramar o seu sangue, ainda que os seus ossos venham ser quebrados, ainda que a sua vida venha ser ceifada, esqueça o passado, avance, prossiga, porque Ele conta com você, Ele conta comigo, e hoje Ele, através desta palavra, Ele te dá força nesta noite para caminhar. Sente um abraço de Jesus nessa noite, segurando na tua mão, dando graça na tua vida, para que você possa vestir, crescer, avançar. Ele conta contigo nesta obra.